Só que nós vamos entender que esse aí, quando Jesus tem falando, esse apartai-vos de mim, vai acontecer lá futuramente, mas se enquadra perfeitamente no reino de Deus. Esses aí, esses que serão, que quando Jesus diz, vinde benditos de meu Pai, se encaixa totalmente nessas pessoas que nós estamos falando aqui agora. Esses que têm o fruto do Espírito Santo de Deus, retidão, paz, justiça. São esses que Jesus vai olhar e vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai. E aí, irmão, quando Jesus falar assim, vinde benditos de meu Pai, você ouvir isso e você caminhar igual uma ovelha caminha, rapaz, é bênção demais. Aí nós vamos ver que todo o nosso sofrimento, aí nós vamos ver que toda a nossa dor, aí nós vamos ver que todo o nosso tempo de muitas vezes poder estar buscando, clamando, pedindo, intercedendo, querendo mais e mais o reino de Deus, e pessoas olhar para a sua cara e falar assim, rapaz, deixa de ser quadrado, rapaz, jovem dentro da igreja, que é isso, para quê? Vamos para a festa, os baile funk aí bombando da vida, lá vai ter mulher, lá vai ter droga, lá vai ter isso, lá vai ter bebedeira, e você vai falar, não, eu rejeito isso porque eu quero algo a mais, eu quero buscar algo a mais, eu quero ter algo a mais, e no final lá você poder ouvir Jesus falar para você, vinde bendito de meu Pai. Isso aí, irmão, não tem dinheiro, isso aí não tem proposta nenhuma que vai pagar. Não tem contrato milionário que vai pagar isso aí. É a bênção de Deus, é o reino de Deus sendo derramado em nossas vidas. É muito, muito, muito interessante isso aí. Deus seja louvado. O reino de Deus é, ao mesmo tempo, a herança que Deus concedeu ao seu povo, quando Cristo vier em glória. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Nós acabamos de comentar como o reino de Deus pode ser uma realidade espiritual presente e ainda ser uma herança concedida ao povo de Deus na segunda vinda de Cristo. Aí nós ficamos nos perguntando, como isso pode acontecer? Como ele pode ser uma realidade espiritual presente, mas como também pode ser uma herança espiritual futura? Aí nós vamos ter a resposta. A resposta está aqui. O reino de Deus é, ao mesmo tempo, um domínio futuro, no qual precisamos entrar quando Cristo voltar. Deu para entender? A respeito da pergunta anterior? Como o reino como é que ele pode ser? Ele é uma bênção espiritual presente, um domínio espiritual presente, mas também é uma herança futura. E a resposta está aqui. Porque o reino de Deus é ao mesmo tempo um domínio futuro, no qual precisamos voltar, e nós vamos entender que aqui em cima, no qual nós somos lidos, Pedro observa um dia em que serão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, se nós formos abrir a palavra do Senhor lá no livro de 2 Pedro, quem pode me ajudar? No capítulo de número 1, versículo de número 11, nós vamos ver o que Pedro tem nos falado, tem escrito na santa palavra do Senhor. Não vou dar sequência nisso. E o que é interessante é que quando nós chegarmos nessa situação, quando nós chegarmos nesses períodos, nesses momentos de nossa vida, o interessante é nós podermos prosseguir. Quando chegar um determinado momento que nós estivermos caminhando na presença do Senhor, que nós não conseguimos mais caminharmos, nós vamos nos arrastar. E quando nós não conseguimos nos arrastar mais para nós estarmos na presença do Senhor, aí é que nós vamos clamar a Deus, falar, Senhor, vem me pegar aqui, me leva no colo, porque eu quero caminhar, eu quero estar, eu quero poder participar, eu quero poder adentrar, eu quero poder chegar nesse reino. Amém? Então é essa a questão de poder tomar o reino à força, nós lutarmos para nós podermos estar dentro dele, independente da situação. E nós sabemos que situações são muitas para nos fazermos desistir. Sim ou não? Todo dia é um problema, irmão, diferente. Todo dia é uma coisa diferente. E essas coisas vai acumulando, e chega a determinado momento que pessoas elas não têm como lidar com isso e acaba desistindo. Acaba deixando tudo para trás. Acaba perdendo aquilo que o Senhor tem para ela futuramente. Pedir socorro a Deus. A Bíblia ela é interessante, que o livro de Romanos vai dizer que
Tem determinados momentos da nossa vida que o Espírito Santo de Deus, ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. Você já imaginou um que é gemido inexprimível? Sabe o que é isso? Você já imaginou você está clamando a Deus, pedindo ao Senhor para que Ele possa te ajudar. E o Espírito Santo de Deus interceder por você. O que é interceder? É chegar até a pessoa. Digamos que, vamos ilustrar, digamos que o pastor Marcos, nesse exato momento, é o Senhor, Deus, no seu trono de graça. Eu, Wellington, sou o Espírito Santo de Deus. Vou usar a irmã como exemplo, porque foi a senhora que fez a pergunta. Aí a irmã chega para mim, chega lá, está pedindo por alguma coisa, clamando a Deus por alguma coisa, pedindo, já não tem mais força por ela. As orações dela já não são orações mais pedindo. Ela chega diante da presença de Deus, as lágrimas vêm no seu olho, porque ela não consegue mais pedir. E aí o Espírito Santo de Deus olha para a situação daquela pessoa, vê, começa a observar todo o movimento, toda a situação, o porquê que ela está passando por aquela situação, o porquê que ela está passando porque a circunstância dela está ali, o cenário dela é aquele ali, e agora ele começa a se sentir machucado perante ela, por causa dela, compaixão por ela, e chega até Deus e começa a interceder com gemidos inexprimíveis, começa a chegar até Deus soluçando, para que Deus possa intervir na vida daquelas pessoas. E aí, minha irmã, aí fica a resposta. É que muitas vezes quando nós não conseguimos fazer esse papel de clamar, a gente não vai ficar triste por isso, porque nós vamos ter certeza de que tem um Espírito Santo de Deus olhando em cada situação da nossa vida. E que quando nós chegarmos nesse ponto, nós vamos ter a certeza que o Espírito Santo vai estar lá falando assim, ó, Deus, fulana está desse jeito. Deus, ciclano está desse jeito, intervém naquela causa, vai naquele ambiente, faz alguma coisa. E a gente precisa ter a certeza que essa resposta, ela vem. Essa oração, ela é atendida, porque uma coisa é certa, meus amados. Quem aqui já adentrou numa sala de oração com Deus e saiu de lá de mão vazia? Ninguém adentra numa sala de oração com o Senhor e sai lá de mão vazia. Desde que aquele pedido seja para a honra e glória do Senhor. Aí quando você vai lá, pede algo que não é para a honra e glória do Senhor, vai ter certeza que você vai sair de lá de mãos vazias. Mas não fica triste por isso não, porque eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes falando num vídeo, até postei nos meus status, que receber um não de Deus é ter a certeza de que Ele nos ama. Porque nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Mas só que Deus, Ele conhece todas as coisas. Então talvez quando nós recebemos esse não é para nós não nos entristecermos, mas é para nós termos a certeza que Deus nos ama. Amém? Vamos dar sequência? Deus seja louvado. Glórias a Deus. Aqui, achei. Nosso Senhor referiu-se muitas das vezes a esse evento futuro. Muitos virão do Oriente e Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O reino de Deus, quando ele acontecer futuramente. Aí foi essa palavra, esse texto no qual eu li, está lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 11. Muitos virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. No cumprimento da palavra de Deus, quando o reino do Senhor acontecer totalmente em nossas vidas. Essa vinda futura do reino acontecerá com grande glória. Jesus contou do dia em que os anjos tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Onde é que está isso? Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 41 ao 43. Nós vamos ver que Jesus tem falado isso aí. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Por sua vez, quando os fariseus perguntaram, porque os fariseus eram uma benção, né, irmão? Os fariseus sempre queriam contradizer Jesus. E quando eles perguntaram a Jesus sobre quando o reino de Deus viria, ele respondeu: o reino de Deus não vem de modo invisível, nem se dirá
aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Onde é que está? Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Quando os fariseus, querendo contradizer Jesus, perguntam para ele de onde viria, quando viria, aí nós vamos entender que a palavra do Senhor vai nos dizer que o reino de Deus, ele vai nos responder dizendo assim, não era para que nós possamos perguntar onde, nem que vem de lá, nem que vem de cá, mas que era para observar que o reino de Deus estaria entre eles. De que forma? O próprio Jesus. O próprio Jesus, ali naquele exato momento, era a manifestação do reino de Deus. O reino já está presente em meio aos homens. E Jesus foi categórico ao responder aos fariseus, desanimando-os de procurar por um reino futuro que viesse com apenas aparente externo de glória. E não sei se os irmãos conhecem essa história, mas só que o reino de Deus, quando os fariseus, quando os judeus, eles buscavam uma resposta para aquela petição deles, a respeito de um rei, a respeito de um senhor, a respeito de um que pudesse guiá-los, eles esperavam uma pessoa totalmente diferente daquela imagem que eles viram de Cristo Jesus. Detalhe disso é que quando nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo número 53 em diante, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que quem deu crédito à sua pregação? Ninguém. Porque não tinha parecer, não tinha formosura. As pessoas buscavam ter um rei totalmente diferente daqueles que eles viram ali naquele exato momento. Quando eles queriam sair do juízo, queria tirar o fardo do que o Império Romano estaria colocando em cima deles ali naquele exato momento, eles procuravam um rei totalmente diferente. Queriam viver um reino, mas não sabiam que o reino que Jesus e que Deus tinha para eles era um reino totalmente diferente do que eles buscavam. E aqui, quando os fariseus começam a buscar, perguntando para Cristo, mas de quando virá? E de onde virá? Aí Jesus começa a responder para ele. Não vai buscar, quando alguns dizem, o reino está aqui, ou o reino está lá, porque o reino, na verdade, está entre vós. Ou seja, o reino sou eu. E as pessoas não buscavam isso. Queria coisa material. Queria coisa, digamos assim, supérflua para aquele exato momento. Queria uma resposta imediata. Só que Cristo tinha algo para falar, para fazer, para demonstrar e para trabalhar na vida daquelas pessoas. E aquilo ali necessitava de um processo. Aquilo ali necessitava de um tempo, e aquilo ali necessitava de compreensão. E isso as pessoas não deram a ele. Sigamos. Aqui. Alguém perguntou? Aqui. O reino é um domínio no qual homens entraram agora. O livro de Mateus, capítulo 21, 31. E no qual, todavia, entrarão amanhã. Irmão João, me ajuda aí. Mateus, capítulo 21, 31.